Viver conforme o Evangelho propõe não é uma coisa para qualquer pessoa. Não quer dizer que não esteja disponível a todos. Está disponível a todos, mas eu estou querendo dizer que são poucos que entram por essa porta. São poucos que percorrem esse caminho. Foi isso que Jesus disse. A porta que abre para a perdição, ela é ampla, é espaçoso esse caminho. E muitos passam por ele, mas aquele que conduz a vida é muito estreito. E são poucos que acertam com esse caminho, com essa porta. Jesus estava falando de uma dificuldade mesmo, de um desafio atrás do outro. Viver o Evangelho é desafiador demais. Somente gente que está disposta a perseverar acabam acertando com ele. Somente pessoas que são capazes de não olhar para trás, pessoas que decidem que vão encarar a vida tal como ela se apresentar a eles. O Evangelho é para quem não está com medo de se perder, mas que anda de fé em fé, não vivendo pela vista, não vivendo pelas aparências, não vivendo pelas garantias humanas, mas vivendo-a pela fé no Filho de Deus. O Evangelho é para pessoas que estão dispostas a ir para o matadouro todos os dias, para pessoas que estão dispostas a dar a cara para bater. O Evangelho é para gente que se assume como é, que não fica em cima do muro, que não fica tentando viver uma vida escondida, camuflada, uma vida de camaleão. É alguém que de fato está disposto a viver conforme Jesus e encara o desafio de tomar a cruz diariamente, negar-se a si mesmo e segui-lo. O Evangelho é para gente que de fato, embora não tenha fé, mas tem o desejo de ter e pede ao Pai, dizendo: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. O Evangelho é para gente que não tem medo de dizer que é pecador, não tem medo de assumir as suas próprias culpas, não tem medo de assumir quem se é, não tem medo de assumir a condição em que se está. É alguém que está disposto a dizer: eu não sou o que eu gostaria de ser ainda, mas eu acredito que Jesus pode me transformar nesse tipo de pessoa amorosa, paciente, bondosa, conforme Ele próprio agiu, viveu, pensou, falou que era possível se viver assim. Quando Jesus chama a gente para sermos santos como Ele é santo, Ele está falando de uma possibilidade. É possível vocês serem como eu. É possível vocês amarem como eu amo. É possível vocês seguirem os meus passos. Se isso não fosse verdade, as palavras de Jesus seriam um pecado, porque seria um chamamento para uma mentira, o chamamento para uma impossibilidade, o chamamento para aquilo que não é real. Mas se Jesus disse, é porque é uma realidade, é uma possibilidade, e só se apropria dessa possibilidade, só desfruta dessa possibilidade quem está de fato disposto a enfrentar a calúnia, a morte, a perseguição, a mentira, está disposto a enfrentar todos os desafios que acompanham a caminhada cristã. Jesus disse que se odiaram a ele, vão odiar todos os que o seguem. Se de fato cuspiram na cara dele, vão cuspir na nossa cara também. Se o crucificaram, vão nos crucificar também, seja fisicamente ou seja nas conversas, sejam nas opiniões, sejam na nossa reputação. Calúnias se levantam, é assim mesmo. Você tem que estar disposto a isso, meu amigo. Você tem que estar disposto a, de fato, encarar todos os desdobramentos do tomar a cruz. Não é fácil, mas eu posso lhe garantir que ao terceiro dia, 3 dias depois da cruz, Jesus experimentou a ressurreição. E ele prometeu que quem experimentar a cruz, ele o ressuscitará naquele dia. Essa é a promessa. Essa é a única garantia que você tem. Se você crê nisso, se de fato você coloca fé nisso, você, em vivendo a realidade da cruz,
vai experimentar a ressurreição. Mas se você precisa de mais garantias, se as palavras de Jesus não são suficientes, você não crê e não vai para a cruz, pois então você escolheu o caminho mais fácil. Você escolheu o caminho que não é o caminho de Jesus.